Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que será correspondente à playlist de título Mecanismos de Defesa, né? Tratando-se dessa playlist, eu venho aí conversando com vocês sobre os mecanismos de defesa concernentes à neurose obsessiva. Para adentrar nesse assunto de modo propriamente dito, eu vim aí trazendo um pouco da historicidade pré-psicanalítica para que vocês pudessem aí ter uma visão abrangente, né, no que diz respeito a aquilo que fez com que Freud tivesse um debruçamento significativo, um debruçamento acentuado sobre as doenças nervosas, né? E aí virmos que Charcot foi um dos seus maiores influenciadores, né? Tudo começa a partir da sua vivência, das suas experienciações com Charcot, né? Então vejam, aqui eu começo a adentrar de fato nas questões referentes às neuroses obsessivas, né? E nas obsessões, o que podemos perceber por meio das leituras é que o que há de muito evidente nessa neurose é o estado emocional, sabe? E aí esse estado emocional, ele se mantém inalterado, tá? E a ideia ligada a esse estado emocional, a ideia ligada a esse afeto é o que de fato varia, entende? E Freud, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre essa questão, né? Essas questões aí, ele na verdade começa a falar sobre isso nos primeiros escritos psicanalíticos, ou, na verdade, nos primeiros escritos pré-psicanalíticos que foram aí traduzidos pela Imago, certo? Então, o estado emocional presente na neurose obsessiva é o que persiste, digamos assim, é aquilo que se mantém indefinidamente, sabe? E aí a representação associada a esse estado emocional não é mais a representação apropriada original. Vejam, a representação associada a esse estado emocional, que é o que gera a obsessão, né? É um substituto, na verdade, da representação original. E é justamente por ser um substituto e por ligar-se a esse afeto, a esse estado que se permanece inalterado, né? É justamente por conta dessa falsa conexão que a ideia ela se desenvolve como sendo uma ideia obsessiva. No decorrer vocês irão entender isso de um modo mais meticuloso, né? Então veja, Freud ele vai até trazer vários exemplos, né? E aí dentre esses exemplos ele fala de uma jovem, que se isola, né? Se isola quase que completamente por causa de um medo obsessivo. Esse medo obsessivo diz respeito ao medo da incontinência urinária. Ué, Caio, medo da incontinência urinária? O que é que isso aí tem a ver, né? Vejam bem, essa jovem, ela estava, conta Freud, em um teatro, sabe? Ela estava no teatro e lá ela se depara, ela prestigia um homem que a atraía, sabe? Daí ela sentiu um desejo erótico muito grande, muito forte por esse homem.
E esse desejo, ele veio aí acompanhado de um desejo de urinar, entende? Isso é contado por Freud. E aí ela se viu obrigada a deixar o teatro. E aí, quando ela deixa o teatro, munida desse desejo erótico e em paralelo munida do desejo de urinar, a partir desse momento ela teve medo, sabe, de experimentar a mesma sensação, né? Ela teve medo de experimentar novamente esse desejo erótico. O porquê Freud não conta, né? Ele não traz detalhes. Talvez, não sei, ela se sentiu suja. Naquela época a gente sabe que o machismo era muito predominante, né? Era muito acentuado. Então, as mulheres naquela época, elas eram muito reprimidas, entende? Então, de repente, sentir isso, sentir esse desejo, podia aí fazer com que essa mulher ela se sentisse suja, se sentisse impura, entende? Mas o que é que acontece? Diante disso, né, o desejo de urinar acabou substituindo o desejo erótico, entende? E aí, consequentemente, todas as vezes que o desejo erótico digamos que todas as vezes que ele batia ali na sua porta, na porta do consciente, então o que era que acontecia? Era o desejo de urinar que ganhava vazão para de uma certa forma suprimir, sabe, esse desejo erótico, entende? Então vejam, qual que é o motivo dessa substituição? Freud vai dizer que isso aí é um ato de defesa do ego, entende? Contra essa representação incompatível. Ou seja, esse desejo erótico era bastante incompatível com o ego dessa garota. O ego sentia um desprazer muito grande. Por quê? Porque de repente ela se sentia impura, ela se sentia suja, como eu falei. E aí a expulsão dessa ideia incompatível, a expulsão dessa representação incompatível, ela é processada de modo inconsciente. Essa expulsão, essa repugnação se dá de modo inconsciente e de uma forma que não deixa aí nenhum traço na memória do paciente. Entende por quê? Porque o ego está totalmente ferido com essa ideia incompatível, está totalmente munido de um desprazer. Então, as ideias obsessivas, elas são, digamos que, ideias de autoacusações, entende? Que são aí transformadas e, consequentemente, elas reemergem do recalcamento, ou seja, a ideia de autoacusação, a ideia que causa desprazer gritante ao ego, ela é recalcada. O recalque vem como mecanismo de defesa do ego, age e leva essa ideia para o inconsciente, entende? Mas o inconsciente, ele não é algo que vai aí, ele não é uma dimensão que vai aí abrandar essa ideia, que vai aí neutralizar essa ideia. Essa ideia foi para lá, mas ela vai fazer de tudo para voltar. Ela não vai ficar lá quietinha, sabe? Ela não vai ficar lá estagnada. Ela vai fazer de tudo para voltar, entende? Mas aí o que é que acontece? O recalque está lá agindo, sabe? A barreira da repressão está lá, impedindo que essa ideia volte para o consciente, entende? Então o que é que acontece? Essa ideia ela volta, mas ela volta transformada, dado a esse mecanismo de defesa.
ela vai voltar camuflada, ela vai voltar disfarçada. Então, a ideia substituta, ela é um disfarce da ideia original. E é por isso que ela se desencadeia como sendo uma ideia obsessiva, entende? Porque o ego vai tentar ali, o ego vai manter essa ideia, vai se fixar nessa ideia, justamente para que ele não sinta o desprazer novamente da ideia original, entende? Então, o conteúdo da representação obsessiva, ele é distorcido de dois modos. Em primeiro lugar, alguma coisa contemporânea toma o lugar de algo do passado. Como assim, Caio? Eu não entendi. Vamos lá para o exemplo do complexo de Édipo, né? O garotinho lá, quando está na fase lá do complexo de Édipo, por medo da castração, o garotinho, no complexo de Édipo, recalca os desejos incestuosos pela mãe. Daí o que acontece? Posteriormente, na idade adulta, outras mulheres virão para ser um substituto dessa ideia original, ligada a essa emoção, ligado a esse afeto que não varia. A ideia, ela é a ideia ligada à emoção, a ideia ligada ao afeto é recalcado, né? Para que o ego ele possa ali ficar tranquilinho, né? Para que o ego possa ser daí então defendido de um desprazer, entende? Mas a emoção não tem como ser recalcada, entende? Então ela vai ficar lá, entende? E aí posteriormente vai vir um substituto que irá se ligar a essa emoção, a esse afeto, que não varia, entende? Então essas mulheres, né, é uma representação substituta da representação original. É uma ideia que substitui a ideia original, sabe? E aí, um outro modo de distorção do conteúdo da representação obsessiva é que alguma coisa sexual é substituída por algo não sexual que lhe é análogo, como no caso que eu citei anteriormente, que foi aí citado por Freud, em que a garota ela estava lá no teatro e daí sentiu uma imensa atração, um imenso desejo erótico pelo rapaz. E em paralelo a isso, ela sentiu vontade de urinar. Então ela sai correndo do teatro, né? E sai correndo para urinar, porque ela estava munida do desejo de urinar, mas também ela sai correndo com medo de sentir novamente aquela sensação, com medo de sentir aquela atração, aquele desejo erótico novamente. E daí essa representação, essa ideia erótica que causava um desprazer muito grande ao ego, foi aí recalcada. E o desejo de urinar ganhou vazão justamente para camuflar esse desejo erótico pelo rapaz. Então, o que é que acontece? Esse medo obsessivo por urinar, né, de modo involuntário, ganha vazão, é desencadeado aí uma incontinência urinária, né, justamente porque essa ideia substituta, ela se desenvolve de um modo obsessivo. Por quê? Porque ela está camuflando uma ideia original muito desprazerosa para o ego, que fere drasticamente esse ego. Caso contrário, o recalque não iria agir para defender esse ego. Mas como eu disse, o recalque, enquanto mecanismo de defesa do ego, ele age para proteger esse ego, levando essa ideia para o inconsciente. Mas essa ideia, ela não vai ficar lá estagnada,
ela vai fazer de tudo para voltar, e ela consegue voltar, mas ela volta de um modo transformado. Ela volta camuflada. E quem dá conta de fazer essa camuflagem é justamente as defesas do ego. Então ela vem deturpada, ela vem transformada, sabe? Ela vem de uma outra forma e se desenvolve de modo obsessivo, porque, como eu disse, o ego ele vai manter essa ideia substituta, ele vai se fixar nessa ideia substituta, porque a ideia original fere demais esse ego, né? Então, a neurose, ela consiste numa divisão entre o afeto e a ideia. O afeto permanece, a ideia é recalcada, sabe? O afeto não tem como ser recalcado. Esse afeto ligado a essa ideia não tem como ser recalcado, né? Então, ele permanece na esfera psíquica, ele permanece na dimensão consciente. E a ideia ligada a ele é que vai sendo enfraquecida pela ação do recalque. Então, uma vez que o afeto torna-se livre, daí então, obviamente, ele vai se ligar a uma outra ideia, onde essa outra ideia irá substituir a ideia original que foi recalcada, né? E aí essa ideia substituta é uma ideia que não é incompatível ao ego, não é tão desprazerosa ao ego, né, para o ego, tanto quanto essa ideia original, né? Ela não vem aí causar um desprazer, uma ferida nesse ego, tanto quanto a ideia original. Ou seja, para essa garota, por exemplo, é muito mais confortante sofrer de uma incontinência urinária do que ser munida por um desejo erótico por um rapaz que a faz sentir-se suja, impura, sabe? Enfim, para a sociedade daquela época, né? E aí essa falsa conexão é o que faz com que essas ideias que substituem a ideia original desenvolvam-se como obsessivas. Digo mais uma vez, repito mais uma vez, porque o ego vai dar conta de fixar-se nessa ideia substituta, porque a ideia original causa muito desprazer para o mesmo. E é justamente por conta desse desprazer sentido pelo ego que essa ideia original ela vai ser substituída, certo? Bom, gente, vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito longo, tá certo? Mas eu continuo falando do recalque. Já vimos aí que o recalque é muito presente na neurose obsessiva, então vale adentrar, né, para esmiuçar o recalque, esmiuçar a questão do recalque na neurose obsessiva, tá certo? Então nos próximos vídeos eu irei dar conta de elucidar mais profundamente essa temática para vocês. Bom, no campo de descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto, né? Você vai encontrar aí o meu canal Mente Aberta, onde lá eu abordo temáticas dentro de outros âmbitos da psicologia, vou até para além da psicologia, tá certo? Você vai encontrar aí o canal Caio e Seus Diálogos, que é o meu novo canal, onde lá eu falo sobre a minha transição de gênero. Para quem não sabe, eu estou passando por um processo de transição de gênero, certo? E lá nesse canal eu falo de um pouco mais, eu exploro um pouco mais o meu processo de transição, tá certo? Falo sobre a minha transexualidade, tá bom? Vocês encontram aí também o meu blog do Caos ao Nirvana,
onde nesse blog eu trago minúcias acerca das minhas experienciações no decorrer da minha vida, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.